bebê nasceu, a família está prestes a sair da maternidade e aí vem aquele questionamento. Como é que vai ser quando a gente chegar em casa? Hoje a gente vai responder algumas perguntas que o canal já recebeu sobre a primeira semana do bebê. E olha quem está aqui comigo para ajudar nesse assunto. Para mim vai ser um prazer ajudar as mães nessa chegada do bebê em casa, né? Nos cuidados com o recém-nascido e deixá-las mais tranquilas para esse momento. Os cuidados com a mãe são quase tão importantes quanto os cuidados com o bebê nessa fase. E saber que o filho está bem é o começo da tranquilidade materna. Uma das coisas que mais preocupa a nossa audiência é o cuidado com a segurança dos bebês durante o sono. Eu também tinha essa preocupação e eu inclusive não consegui dormir na primeira noite da Bia aqui em casa porque eu estava muito preocupada com o sono dela. Eu só queria ficar vendo ela dormindo e eu só consegui pregar no sono quando o Léo me garantiu que ia ficar do meu lado, acordado, vigiando. Existia-se uma fala antigamente que o bebê tinha que dormir de lado. Não, a posição correta é de barriga para cima, porque se ele tiver qualquer grudamento, ele vai tossir, né? Ele vai ter um reflexo de tosse que vai conseguir avisar os pais que está acontecendo alguma coisa. De lado, ele pode correr o risco de virar e ficar de bruços, que é a posição mais perigosa. Outra coisa que gera insegurança é o primeiro banho em casa. Aqui em casa, desde a nossa gravidez, a gente decidiu que quem daria o banho era o Léo, ou seja, o banho é a hora do papai. E o primeiro banho foi um pouco assustador, um pouco com excesso de cautela, mas deu tudo certo e até hoje o banho é um dos momentos que a Bia mais curte, assim. Uma coisa que eu acho que ajudou muito é que a gente fez um curso antes na clínica, onde a gente fez o nosso acompanhamento pré-natal, e eu acho que esse é o tipo de coisa que vale investir, sabe? Esses primeiros cuidados, principalmente se é a primeira gravidez e você tá realmente insegura com isso, pra gente fez toda a diferença. Mas se você não tem essa oportunidade, a gente tem uma enfermeira só nossa aqui no Meu Bebê para te dar as dicas. O primeiro passo do banho é a organização. A gente tem que deixar tudo próximo, tudo que vai usar perto, porque o bebê ele tem uma perda de temperatura muito grande. Começamos o banho pela cabeça, onde é o local onde ele perde mais calor. Então a gente deixa o bebê de fraldinha, enrolado ou numa toalha ou numa mantinha. Testar a água para ver se está na temperatura adequada. Está na temperatura adequada, a gente já pode iniciar o banho. Importante um dedo sempre num movidinho, o outro tampando o outro, para que não entre água, certo? E a gente vai iniciar lavando o couro cabeludo. Depois que você lava o cabelinho dele, você passa para o rostinho. No rostinho a gente vai usar mais ou menos 3 bolinhas de algodão e água. Um algodãozinho para um olho direito, o outro para o olho esquerdo, o resto para o resto do rostinho. Sempre limpar o olho de fora para dentro, porque a gente está estimulando os canais lacrimais do neném. A gente seca a cabeça e passa para o corpinho. Então a gente vai apoiar a mão, segurar a mão no bracinho e apoiar no resto do meu braço. E a gente vai higienizar, começar a realizar o banho. Então, passar bastante sabão, lavar bem as dobrinhas. Na posição para limpar a parte do dorso, a gente vai colocar a mãozinha do bebê aqui, suportar o tórax dele no nosso braço, certo? E higienizar a parte de trás. As meninas sempre fazem a higienização da frente para trás, nunca ao contrário, porque a gente pode levar fezes e causar infecção de urina. Terminando o banho, rápido, a gente vai tirar o bebê e secá-lo. É importante também usar os produtos certos para recém-nascidos. Não é qualquer cosmético que podem ser usados, principalmente porque a pele do bebê nessa fase é extra sensível. Então tem que prestar atenção ao sabonete. Tem que ser um sabonete próprio para recém-nascido. Os cuidados com a higiene também são muito importantes para todo mundo que for tocar no bebê. Então uma coisa que a gente fazia aqui em casa era que a gente sempre deixava um sabonete especial e um álcool gel sempre à mão. Então todo mundo que chegava para visitar a Bia, para conhecer a Bia, já usava esses produtos e aí ficava tudo certo e a gente ficava tranquilo. Outro tema campeão de dúvidas aqui no canal é a amamentação. A gente tem um vídeo muito esclarecedor que a Flávia Kalina fez com a mãe dela e que vale a pena ser assistido. Mas depois de amamentar, vem outra dúvida.
como é que fica a hora do arroto do bebê? É importante que o bebê arrote, porque durante a mamada eles têm uma grande ingestão de ar. Tem uns que às vezes estão tão esfomeados que eles acabam ingerindo muito ar. Isso às vezes causa um estufamento. Esse estufamento pode causar cólica e uma saciedade que ele se encheu um pouco de ar, mas ele não está saciado ainda. Então às vezes eles precisam mamar mais. Mas só de deixar ele inclinadinho, ele já vai se sentir confortável para poder arrotar. A próxima pergunta que a gente selecionou: por que o bebê regurgita? Porque durante a mamada, como eu disse, eles têm uma ingestão de ar. No momento que esse ar volta, às vezes ele pode voltar acompanhado de um pouco de leite, que é o chamado regurgitamento. É muito comum que os bebês solucem muito durante essa fase, esses primeiros dias, e é uma coisa que gera muita dúvida, e tem até aqueles que falam que se o bebê tá soluçando é porque ele tá com frio, e é balela. O bebê ele soluça e é comum por causa do diafragma imaturo dele. Então durante a mamada, ele ingerindo uma grande quantidade de ar, isso pode também causar o soluço, né? O importante é que ele não dure muito tempo, isso não seja uma constante. Se passar de um ano, continuar soluçando muito, também procurar o pediatra. A unha do bebê também é uma questão que quase sempre é preciso cuidar na primeira semana, até porque vários bebês já nascem com as unhas um pouco grandes assim, e a ideia de uma tesoura perto do dedo de um recém-nascido é muito assustadora. Essa tarefa sempre foi minha aqui em casa, não acho fácil até hoje, mas é uma tarefa que é muito importante. Muitas mães têm como hábito colocar aquelas luvinhas nos recém-nascidos para precaver essa história das unhadas do bebê. Mas tem um jeito mais fácil de resolver. A gente fica morrendo de medo porque é um dedinho muito pequenininho. O ideal é usar lixa. É lixar as unhas do neném, né? Porque a gente evita qualquer coisa. Porque usar tesoura e cortador de unha numa pele muito fina, num dedo muito delicado, inclusive que se mexe a qualquer estímulo, é difícil. E às vezes pode irritar um pouquinho eles também, né? E a última questão do nosso vídeo é algo inevitável: as necessidades fisiológicas. A gente precisa ficar de olho no xixi e no cocô do bebê, principalmente nessa fase. É nessas horas que a gente descobre mesmo o que é ser mãe, gente, porque nessa primeira semana eu cheguei a aplaudir um cocô da Bia. Ela precisava fazer cocô, eu tava lá atenta com a pediatra, não sei o que, e ela fez, e eu fiquei tão feliz que deu tudo certo e que tava tudo bem, que eu bati palmas. Primeiro, o cocô do neném é normal que venha mais esverdeado. Conforme o bebê for amamentando, esse cocô ele vai mudando de cor, vai transitando para um amarelo mais vivo. Um bebê que urina bem, um bebê que evacua também, é um bebê que está mamando muito bem, né? Então é importante verificar a quantidade de urina e a quantidade de fezes que o bebê está produzindo. O tema de hoje foi a primeira semana de vida do bebê. Na semana que vem, o canal volta com um assunto novo, falando de uma fase mais avançada. E até lá, continuem mandando as suas perguntas pra gente. Um beijo, até a próxima!